Olá, seja bem-vindo ao curso de desenho do Luciano Laureano. Quero agradecer a sua ingressão ao curso, né? E dizer que fico muito feliz com a sua participação e pretendo aqui transmitir todos os conhecimentos que eu adquiri no decorrer desses anos todos desenhando, né? Desde a minha infância, dos meus 5, 6 anos de idade que eu me recordo, pratico desenho, estudo desenho e não parei até hoje. Então, pretendo com esses cursos transmitir tudo aquilo que eu aprendi no decorrer desse tempo. E a primeira coisa, a mais importante delas, é a que eu vou tratar nessa aula introdutória, e é um assunto de extrema importância para todo o resto do nosso aprendizado. Em todos os desenhos que nós iremos fazer, tudo aquilo que nós iremos produzir, seja desenho, escultura, qualquer tipo de obra de arte relacionado a partes manuais. Essa é uma questão de visão, né, de entendimento das coisas para que a gente possa conseguir reproduzi-las. Então, vamos lá. Papel na mão, lápis, e vamos começar a trabalhar, a te passar o primeiro ponto, aquilo que é o essencial para a gente poder desenhar. Como eu sempre falo, o desenho ele é uma questão de dois pontos, de observação, né, e também de parte manual, né, em si, a parte de habilidade motora. Então, são dois pontos que a gente tem que treinar. Primeira coisa, percepção, a segunda coisa, a coordenação. Então, dois pontos que nós trabalhamos, percepção e coordenação motora, né. E eu digo que essa primeira parte de percepção, ela é a mais importante para a gente começar, porque a gente só consegue desenhar aquilo que a gente conhece, né. Tudo aquilo que está na nossa cabeça, na nossa memória, entrou pela nossa visão. E quando entra pela nossa visão, a gente traz para nossa cabeça, a gente grava, quando a gente quer desenhá-la, a gente busca a todo instante aquilo que está na nossa memória, na nossa imaginação, e a gente consegue reproduzir assim. Então, o primeiro ponto mais importante é a gente conseguir observar tudo que tem ao nosso redor, os objetos, as cenas, né, as pessoas, para a gente conseguir entender como elas são, conhecê-las e depois reproduzi-las. E o primeiro ponto que nós temos que observar nas coisas, começam todas elas por tentar simplificá-las nas formas geométricas básicas. Então, essa primeira aula que eu quero tratar com vocês é as formas geométricas básicas, tá? Quais são essas formas geométricas básicas? Aqui nós vamos tratar as principais, né? Que é o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo, né? Essas quatro formas aqui são as básicas, né? E aqui elas estão uma coisa que nós chamamos de duas dimensões, né? O que vem a ser duas dimensões? Nós temos a altura versus a largura. No quadrado nós temos a altura e a largura. No círculo nós também temos a altura e a largura. No triângulo nós também temos a altura e a largura. No retângulo também a altura e largura. Professor, o que vem a ser dimensões, né? O que vem a ser isso? Quando nós temos um objeto
plano aqui, ó, eu estou trabalhando nas suas duas dimensões. Se eu pegar um exemplo, né, de objeto, temos aqui a borracha. Vamos pôr aqui na altura. Se eu mostrar assim para vocês, vocês vão ver a largura e a altura. Isso são as duas dimensões dela. Agora, se eu falar para vocês que ele tem mais uma dimensão que está escondidinha aqui, ó. Só que se eu virar aqui, vocês vão ver. Que vai ser a profundidade. Aí eu vou começar a falar na terceira dimensão, né? O que vem a ser isso, professor? É quando eu tenho a altura, né, igual eu falei aqui, eu tenho a altura e largura, né? Quando eu entro com uma terceira dimensão, eu vou continuar tendo a altura, a largura, e aí eu vou entrar com a profundidade. Que nada mais é, ó, eu vou mostrar aqui com um exemplo para vocês de uma maneira mais evidente, tá? Deixa eu passar para outra câmera aqui. Quando nós tínhamos a altura e a largura, nós tínhamos as duas dimensões. Aí eu falei para vocês que a gente coloca mais uma dimensão, que ela, na verdade, sempre está aqui, só que nós não enxergamos, nós vemos somente um ponto, olha. Quando nós movimentamos o sentido dela, a gente passa a enxergar, tá? Então, quando eu tenho o meu objeto aqui, ó, eu só enxergo as duas dimensões, quando eu movimento ele, ó, eu enxergo a terceira dimensão, tá bom? Então, voltando para a nossa folha aqui, Eu vou falar que o meu quadrado, né, eu continuo tendo as duas dimensões, correto? Só que eu vou colocar uma terceira dimensão, olha lá. Eu vou colocar a terceira dimensão aqui, ó, a profundidade. Eu coloco, notem que eu coloco nas três arestas aqui. E eu vou transformar o meu objeto que antes era bidimensional, com duas dimensões, eu vou transformar ele num objeto tridimensional, né? Que partindo do quadrado que nós tínhamos aqui, ó, preencher aqui para evidenciar o quadrado. Quando nós colocamos mais uma dimensão, que é a terceira dimensão, né? Nós transformamos esse quadrado num outro objeto, né? Um pouquinho mais complexo, que é o cubo. E aí nós temos, olha aqui, ó, a face lateral, o topo, a face da frente, que antes eu só enxergava ela, e temos também a face lá do fundo que está oculta. Aí a gente pode fazer esse cubo em várias direções, né? Em várias posições, em várias direções. Não somente nessa aqui de exemplo. Aqui eu posso fazer ela para vários, ó, aqui vai ser uma projeção, né, ó, do que eu não estou enxergando, porque se essas faces não fossem transparentes, né, eu enxergo ele de várias posições, tá? Então, olha, aqui nós temos o nosso primeiro objeto com a terceira dimensão. O segundo objeto que nós temos, né, com terceira dimensão com duas dimensões, era o círculo. O círculo é um pouquinho mais complicadinho aqui, mas se eu lembrar que o meu círculo, eu quero colocar volume nele, eu vou colocar a terceira dimensão dele, eu não tenho como fazer igual aqui no cubo, colocar por um sentido, porque não vai mudar.
né? Mas eu, sabendo que isso aqui tem um volume que vai sair para minha frente aqui, ó, a hora que eu traçar dessa maneira aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu movimentar um pouquinho esse eixo aqui, ó, eu vou ter algo assim, ó. Aqui eu enxergo essa linha e aqui eu enxergo uma projeção que iria lá para trás. Eu costumo fazer uma brincadeira do anel, né? Olha aqui, se a gente olhar ele de frente aqui, eu tenho um círculo perfeito. Se eu girar ele aqui, ó, nesse sentido, a hora que eu mostro aqui, eu só enxergo essa linha, né, que eu tracei aqui, como sendo o eixo. Agora, se eu movimentar somente um pouquinho, ó, tá vendo que eu enxergo um oval e não mais um círculo perfeito? E se eu colocar esse anel no meu dedo, olha, eu só enxergo uma das partes, a outra vai lá para trás, e eu não enxergo. Se eu girar mais um pouco, ó, até chegar no ponto que ele vai ficar um círculo perfeito, né? A mesma coisa acontece se eu fizer isso na horizontal aqui. Ó. Se eu mostrar perfeito assim para vocês, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar uma linha reta. Agora, se eu movimentar somente um pouquinho aqui, ó, eu enxergo um oval. Então, percebam que aqui no círculo eu vou ter algo assim também, ó. E lá atrás eu vou projetar. Então, notem que aqui, fazendo essas, né, marcações na minha circunferência, no meu círculo, eu consigo transformar, né, um pouco visual aqui, que esse círculo, ele é uma esfera, né? Lembrem ali do globo terrestre, né, que tem os hemisférios que circulam, circundam, né, todo o globo. Aqui é mais ou menos isso. E se eu cortar, né, essa minha esfera ao meio, o que que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu tinha o meu círculo. Ah, eu quero cortar ao meio. Mas se eu cortar no meio aqui, meu objeto vai parecer somente com duas dimensões. Então, eu vou dar uma movimentada nele, vou girar esse eixo um pouco, olha. Aqui eu vou projetar, vou dizer, eu quero cortar aqui. Aqui vai ser a face que eu vou enxergar, o centro, e aqui eu, ó, elimino essa parte que eu cortei. Então, não mais vai ser uma projeção, que eu vou enxergar essa outra extremidade, e aqui eu vou enxergar, né, algo tridimensional. Se eu fizesse mais uma projeção aqui também, olha, ele estaria assim. E aqui é a esfera, né? Vou marcar aqui. Próximo objeto. O próximo objeto é o triângulo, tá? O triângulo, eu aqui novamente faço com duas dimensões somente. E o triângulo, temos duas particularidades. Eu posso ter o meu triângulo e transformar num objeto tridimensional. Eu posso colocar ele como a base dele redonda, né? Ó, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma elipse aqui é a projeção. Eu transformo o meu triângulo, que era bidimensional, com duas dimensões, eu transformo ele em um cone. Entenderam? Aqui, eu também posso transformar o meu triângulo com uma base o quê? Quadrada. Né? Que aí eu vou ter que desenhar esse quadrado visto de perspectiva diferente. E eu fazendo isso, eu transformo o meu triângulo em algo tridimensional, num formato de pirâmide. Então, note, quando eu começo a entender os meus objetos com três dimensões, eu começo a relembrar alguns objetos que eles se assemelham, né? Essa é a primeira parte da nossa
aula. Tá? O próximo objeto que nós vamos utilizar é o retângulo. O retângulo eu poderia dizer que, assim como o quadrado, eu transformaria em algo cúbico. Mas, como eu já entendi isso aqui no quadrado, eu não quero transformar o meu retângulo em algo cúbico. Eu vou falar, né, vou até fazer aqui, ó, poderia falar que o meu retângulo, eu vou transformar meu retângulo também, retângulo, cúbico, retângulo, né? Mas eu não quero isso, eu quero o quê? Com as extremidades, vou fazer nesse outro sentido aqui, para bem a folha. Eu vou falar que eu vou colocar ele a outra, né, tem a altura, a largura e a profundidade, eu vou colocar ele com uma forma cilíndrica, tá? Ou seja, eu vou transformar num cilindro. Percebam? Aqui, ó, enxergo o topo do meu cilindro e aqui vai ser uma projeção, né? Compreenderam? Então, completando aqui a primeira parte da nossa aula, eu transformo os meus objetos de 2 dimensões em objetos de 3 dimensões. Então, todas essas formas aqui, o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo, nós temos que aprender a transformá-los em 3 dimensões, porque nós vamos reconhecer isso em todos os objetos. Aí, numa próxima aula, eu demonstro isso para vocês, ok? Então, isso aqui é a primeira parte que nós temos que entender muito bem, porque isso aqui a gente usa para tudo, praticamente. Tá joia? Formas geométricas básicas em 2 dimensões e em 3 dimensões. Tá joia?